Olá pessoal, boa noite a todos. Já estamos quase pronto aqui com o nosso programa Papo Reto. Hoje nós vamos conversar com a senhora Patrícia, que é viúva do seu José Marcelo, que faleceu vítima da Covid-19, que fez algumas observações sobre o período em que ele esteve internado na cidade e que a gente precisa debater no programa anterior. Antes de ontem nós falamos com o diretor da unidade hospitalar que o atendeu e ele nos passou aqui seu ponto de vista do caso. Como nós não deixaríamos tanto a direção do hospital ou o governo ou quem quer que seja sem o direito de resposta para qualquer observação que fosse feita a respeito deles, nós também não podemos deixar a família enlutada sem dar a versão deles sobre os assuntos. Então, nós estamos trazendo hoje eles aqui para que, da maneira menos traumática possível, a gente bater um pouco um papo sobre esse assunto, tá bom? Vamos compartilhando esse link aí para que o maior número de pessoas possam participar conosco, e a gente vá tirando as dúvidas, possa fazer sugestões, possa fazer observações e assim por diante, tá bom? Uns 3, como a gente faz sempre, aumenta a musiquinha, uns 3, 4 minutinhos antes de começar a live, a gente vai compartilhando esse link para que o maior número de pessoas já participem conosco, tá bom? Vamos ouvir a musiquinha chatinha aí, que a gente bate o papo em alguns instantes. Só um minutinho. Eu não sei se a música está funcionando aí para vocês. Deixa eu baixar essa música, tirar essa música, tirar essa logomarca reticulada da minha frente. Se é que tá aparecendo música aí para vocês, que eu ainda não sei se tá. Bom, pessoal, boa noite. Já estamos no ar com o nosso programa Papo Reto.
Nós hoje vamos receber a senhora Patrícia, ela que é esposa viúva do senhor José Marcelo, recém-falecido, vítima da Covid-19 em nosso município, aqui em Valparaíso de Goiás, que faleceu, teve alguns problemas, fez algumas observações sobre o período em que ele ficou internado aqui no município, e essas informações geraram grande polêmica, grande comoção aqui na cidade. As pessoas falaram muito sobre esse assunto, e como um veículo de comunicação sério, nós buscamos todos os lados dessa informação. Da mesma forma que nós não poderíamos deixar a equipe do hospital, como é o hospital público, o governo, sem o seu direito de dizer a versão deles sobre o ocorrido. Nós já tínhamos feito a entrevista com o diretor da unidade hospitalar antes de ontem. Nós também não poderíamos deixar, por uma questão de seriedade, uma seriedade que nos dá a credibilidade que temos, nós não podemos deixar de estar aqui e ouvir um pouco do relato da família do seu José Marcelo, tá bom? Bom, sem maiores delongas, deixa eu abrir com a senhora Patrícia aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Senhora Patrícia, já estamos com a senhora ao vivo. Nossos internautas já estão vendo a senhora e nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite para a senhora e agradecer pela disposição da senhora de falar conosco aqui. E, de antemão, quero externar aqui todos os nossos sentimentos de solidariedade à família da senhora, e que Deus mostre o quanto antes para todos vocês qual é o verdadeiro objetivo disso tudo, tá bom? Obrigado por a senhora estar aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a vocês aí do jornal. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada, né? Porque não é fácil perder um ente querido. Eu agradeço a todos que estão conectados para nos ajudar nessa força para tentar parar com esse descaso total. Entendi. Eu posso... Em primeiro, eu queria pedir para as pessoas me darem um feedback nos comentários da live aí, para me dizer se o áudio tá bom, o meu tá bom, se o áudio da senhora Patrícia tá bom, se a imagem tá boa para vocês, se tá saindo uma música aí para vocês, se estiver saindo, se tá alta ou baixa, porque eu estou usando um programa novo, um setup novo, então pode acontecer eu não ter acertado tudo direitinho, tá? Senhora Patrícia, se puder, não sei se tem como, baixar só um pouquinho a câmera, que o rosto da senhora tá só para cima da senhora. Só um pouquinho coisa. Tá bom. Deu. Ficou bom, ótimo. Tá bom? Senhora Patrícia, eu vou cumprimentando as pessoas que estão aqui conosco. Se a senhora quiser dar um oi para alguém que a senhora conheça, a senhora pode me interromper aqui. A gente precisa, como nós não estamos perto, não temos como triscar um no ombro do outro para mostrar que queremos falar. A senhora pode me interromper, dar uma de síndrome de Faustão aí, pode me interromper no meio do caminho, tá? A Manuele, eu queria dar boa noite para a Manuele Rodrigues, que está aqui conosco. Ela é pré-candidata a vereadora também na cidade. Obrigado, Manu. Compartilhe essa live para que o máximo de pessoas assistam conosco. A Luana Ribeiro de Assis Catini esteve conosco na outra live que nós entrevistamos o diretor lá do hospital onde o esposo da senhora esteve internado. A Josiele Cirqueira Martins, obrigado, Josiele, por você estar aí. Luana, a Manu já está aqui, boa noite. Carlos Augusto de Abreu Guilherme, falou inteiro o meu nome, hein, Manu? Obrigado. Um pouquinho de humor nesse assunto tão difícil. Muito descasos de fazerem com meu primo Marcelo. Quem falou aqui foi a Priscila PSA. Obrigado, Priscila, por participar. A Luana Ribeiro disse: o áudio da tia está ótimo. E o meu, Luana? Fala para mim se vocês estão me ouvindo direitinho, porque são canais separados, tá? A Manu Rodrigues, o áudio está ótimo, Carlos. Obrigado, Manu. Só diz para mim se os dois estão bons, tá?
Antônia Alves Lins também está conosco. Boa noite, Antônia. Obrigado por você estar participando conosco. Disse que o áudio está ótimo. O Alair Macedo Ribeiro. Olá, Carlos. Boa noite, Alair. Eu não sabia, inclusive, o Alair é primo do seu Zé Marcelo, que faleceu recentemente, se eu não me engano, no sábado, né? A Marlúcia disse boa noite. Bom, quando forem aparecendo mais pessoas, eu vou cumprimentando aqui. Senhora Patrícia, eu vou fazendo algumas perguntas para a senhora vai me respondendo e eu vou tentar, para a gente tentar levar esse bate-papo de uma maneira mais sadia possível, até para que a gente... Eu sei que seria cretino da minha parte dizer, falar em fazermos uma limonada desse limão azedo. Porém, acaba que nós temos aqui, dentro do sofrimento da senhora, da sua família, nós temos aqui uma oportunidade para contribuir com a população do nosso município com uma série de assuntos que eu tenho em mente aqui para poder puxar com a senhora, tá bom? Eu queria primeiro perguntar, o esposo da senhora começou a passar mal quando? E a partir de quando ele foi internado e fez o teste da Covid-19? Ele começou a passar mal no dia 20 de junho. 20 de junho. Uhum. Dia 20 de junho. Dia 22 de junho, ele foi no posto aqui, que fica aqui na etapa C. Sim. Esse posto aqui, que fica o CRAS, aqui na etapa C, né? Okay. Chegando lá, ele contou os sintomas pro médico. Ele contou os sintomas, que estava com febre, com a garganta arranhando, né? E com muito calafrio, e tossindo muito. Ele tossia muito, né? Isso foi no dia 22, que ele foi aqui no postinho aqui. E o médico passou para ele os remédios e disse que ele estava com suspeita, né? Mas não podia afirmar porque ele tinha que fazer o exame. E deu um encaminhamento para ele fazer o exame de sangue, né? Foi para sexta-feira, no dia 26. Isso foi no dia 22, que foi na segunda, se eu não me engano, que ele foi no postinho. E o médico pediu para ele para marcar o exame de sangue para o dia 26 ainda. Se isso aí tudo é uma urgência, se ele estava suspeito e os sintomas deles eram tão evidentes, por que não teve uma urgência no pedido? Né? Teve que aguardar 4 dias ainda para fazer o pedido. E ele veio para casa, aí tomou azitromicina e Celestrat, um antialérgico. Tomou direitinho. Quando foi na quarta-feira, no dia 24... Teve alguma melhora com essa medicação? Essa medicação ajudou ele? Provocou alguma melhora nele? Eu estou perguntando por curiosidade, porque eu não sei como trata. Ajudou assim até na garganta. Ele disse que tinha aliviado a garganta. É um anti-inflamatório, a azitromicina é um anti-inflamatório, né? Ajudou na garganta, mas a tosse, os calafrios e a febre, e ele estava suando muito, né? Ele estava com um suor muito excessivo, molhava a roupa toda, tinha que tomar banho, porque ele estava sempre suando. Ok, pode continuar falando. Aí na quarta-feira, por volta de 11h30, eu estava no trabalho, que eu trabalhava na Asa Sul, e ele me ligou, daqui de casa. Meu bem, eu estou muito ruim, e agora estou com diarreia. E eu não estou conseguindo nem me alimentar, porque ele não estava conseguindo se alimentar e nem beber água. Não estava se alimentando nem beber água. Isso foi muito preocupante, porque ele sempre teve um bom apetite, né? Ele sempre foi bom de apetite. Aí ele se desesperou, né? Porque para ficar sem comer e sem beber nem água, porque ele chamava a nossa atenção, tem que ter uma boa alimentação e beber muita água, né? A preocupação dele era com a gente, vocês têm que se alimentar bem e beber água. E ele já não estava conseguindo fazer essas duas coisas, né? Que eram as principais. E ele me ligou dizendo que ia de ônibus lá para o Cais. Aí eu falei assim, não, meu bem, eu vou ligar para minha tia, que eu não podia que eu estava lá na Asa Sul. Aí eu liguei para minha tia, que mora ali no condomínio, ali atrás do shopping, e falei, tia, vai correndo lá que o Marcelo está passando mal. E assim ela fez.
ela chegou, ele estava se tremendo de frio, um frio incontrolável, né, os calafrios, e ela levou ele no banco do carona no carro dele. Foi ela, a minha filha, o Marcelo e o meu sobrinho que foi dirigindo. Chegaram por volta de 12:30 lá no cais, né? Foi por volta de meio-dia, isso aí, 12:30, eles chegaram lá. Chegando lá, ele foi esperar a triagem, né? Aí a minha tia falou, olha, ele está muito ruim, ele precisa ser atendido agora. E mesmo assim, enrolaram um pouquinho, mas aí minha tia, quando ele falou assim, acho que eu vou desmaiar, aí foi o desespero, né? Minha tia falou que foi lá e falou, vocês têm que atender agora porque ele é diabético e ele está com sintomas de Covid. Aí levaram ele para triagem, aferir a glicose dele, né? Que estava alta, né? Ele sempre teve a glicose alta. Aí o médico chegou, 10 minutos, o médico atendeu ele lá no consultório. Aí já mandou bater um raio-x dos pulmões, né? E mandou fazer esse teste rápido. Que esse teste rápido, para mim, ele não vale nada. Ele não vale nada, porque quando saiu o resultado, deu negativo. Deu negativo. O primeiro exame dele deu negativo, rápido? Isso, deu negativo. Meu Deus. Negativo, sendo que ele estava com todos os sintomas de Covid. Nossa. Mas aí depois o diagnóstico positivo da Covid dele veio logo depois com o exame? Não, veio por 5 dias depois. Tá, mas aí ele ficou dias depois. Esses 5 dias ele ficou internado ou ficou em casa? Só internaram ele, por quê? Porque no raio-x dos pulmões, o médico falou assim, ele falou com essas palavras para ele e para minha tia. O senhor vai ficar aqui internado porque os seus pulmões estão muito escuros. Os dois estão totalmente escuros. Muito comprometido, né? E comprometidos. Não, ele nem falou comprometido, ele falou só essa palavra, escuros, estão muito escuros. E o senhor, como está tossindo muito, o senhor vai para a internação. Foi para a internação, né? Fez os procedimentos, foi para a internação, mas ele ficou numa sala de frente para a enfermaria, que depois eu fui lá. Quando eu cheguei do serviço, eu fui lá. Ele estava lá. Com eu não sei o nome exato dos equipamentos, né? Ele estava com aquela mangueirinha de oxigênio. Sim. Que ele continuava tossindo muito. Aí ele tirava a máscara, né? Porque como ele estava suspeito, pra gente ele estava suspeito. A gente não tinha confirmação que ele estava com Covid. Então, ele estava agoniado, porque ele estava tossindo muito, ele não conseguia respirar direito, né? Por causa da tosse. E ele estava com uma senhora nesse mesmo quarto, a porta aberta da sala, sem nenhum cuidado, sem nenhuma segurança para os outros pacientes que chegavam lá para tomar medicação, a porta aberta. É tanto que o meu filho chegou lá, foi falar com ele, né, que a gente foi levar uma bolsa para ele e tudo, com cobertor, com toalha, essas coisas, e meu filho tirou uma foto com ele. Só para tirar mesmo, só para falar assim, pai, eu vou tirar uma foto com o senhor aqui, sem intenção nenhuma de fazer alguma coisa, nada. E eu tenho essa foto, essa foto do seu filho vestido de... Eu coloquei na tela aqui, é uma foto do seu filho vestido com uniforme do exército, e ele deitado com o celular, é isso? Nesse momento ele já estava dentro do hospital com forte suspeita de Covid-19 e o filho da senhora pôde visitá-lo. Pôde visitá-lo. Eu não entrei, né, porque como lá as enfermeiras falavam que lá é um lugar de alta infecção, né, de alta infecção, que podia, né, a gente podia se contaminar, de alta contaminação. Eu fiquei do lado de fora, mas a minha filha, assim, do lado de fora da porta, né, mas eu dava tchau para ele, mandava um beijo, e ele também. E o interessante é que se ali era uma sala para pessoal com Covid, por quê? E ele falou que, amor, acabou de sair um senhor daqui confirmado com Covid-19.
Se é uma ala para ficar pessoas, como é que fala? Como é que é o nome? Suspeitas e isoladas, porque ficam todos juntos, suspeitos, junto com quem está com pneumonia, igual essa senhora que estava lá com ele, eu vi ela lá. Essa senhora certo? Não tinha suspeita de Covid-19? Não, o Marcelo, ele perguntou para ela, por que a senhora está aqui? Ela disse, estou com pneumonia, meu filho. Pneumonia. E se o contágio é por espirro, né, saliva, essa senhora com certeza ela pegou o Covid dele, pegou. Porque ele tossia muito. E ele tirava a máscara, né? A pessoa sabe que não pode tirar a máscara, mas na hora da agonia ela não sabe nem o que está fazendo. Até porque tem que... E o meu filho cobriu a senhora, pediu, meu filho, dá para você me cobrir aqui, que eu estou muito frio. Muito frio. E aí começou, o nosso sofrimento foi no instante que ele entrou ali. A gente pensou que ele ia ser bem cuidado, ele ia receber os cuidados adequados e não recebeu. A senhora... Desculpa, a senhora... Quando ele entrou, ele passou quanto tempo ao todo lá nessa enfermaria? Nessa enfermaria? Isso. Ele passou a noite e foi de manhãzinha, assim, umas 11 horas, lá para essa outra sala, que ele não ficava isolado lá também. Ele foi junto com essa senhora, né? Com a senhora que estava com ele, foi para o mesmo quarto que ela estava com pneumonia, ela foi para o mesmo quarto onde ele estava com suspeita. Ficaram juntos. Entendi. Eu estou falando com a senhora, mas eu estou aqui para ouvir, eu não estou para a principal pessoa desse nosso bate-papo aqui, a senhora e não eu. Me faz necessário fazer a observação de que o fluxo não me parece ser o ideal. Esse fluxo não me parece ser o mais adequado, porque me parece... Estou sendo bastante educado, bem contido, mas esse fluxo me parece ser um fluxo muito perigoso e, vamos dizer assim, danoso, né? Que vamos dizer assim, ele acaba contaminando mais. Quando vocês chegaram no hospital, eu ouvi uma outra entrevista da senhora lá com o Hélio Porto, da Rádio Supra, o programa Momento do Povo, às 7 horas da manhã. O Hélio tem feito um bom trabalho. Eu descobri o caso da senhora por intermédio dessa entrevista. E aí, desculpa, eu fico pensando ali no momento, entendeu? Mas assim, eu ouvi a senhora dizendo que até que na triagem não demorou muito. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, inclusive na entrevista com o diretor lá do CAIS, eu não ponderei muito sobre isso, acabei me esquecendo. Ele falou, mas não ficou muito. A triagem e a entrada da emergência, a triagem para quem está com suspeita de Covid-19 é a mesma que para todo mundo, é isso? Isso, e ele só foi atendido assim de imediato porque a minha tia foi lá dentro da sala de triagem, né, e falou assim, ele está passando mal, ele está querendo desmaiar e ele é diabético. Ele é diabético e está com suspeita de Covid. Foi aí que ele foi chamado para fazer a triagem. Aí foi logo para outra ala para esperar o atendimento médico, onde ainda passou uns 10 minutos para entrar na sala do médico. Entendi. Essa pergunta deveria ser, pela cronologia do nosso bate-papo, teria que ser lá no final, tá? Mas eu acabei de ouvir alguém tossindo aí na casa da senhora. Vocês tem alguma indicação com relação a exames, esse tipo de coisa assim, não? Não tem nenhuma indicação. Eu fiz o exame, isso no dia 27, eu fui até o Hospital do Céu Azul, né? Porque eu sou hipertensa e estava muito alta a minha pressão.
Cheguei lá, fiz a triagem, a pressão 23/17. Eu tive um AVC recente agora com 21/11. Oi? Eu tive um AVC com a pressão 21/11. Pra você ver, né? Como é que Deus que guardou. Guardou a senhora. Deus que guardou. A minha pressão chegou a 23/17. E mesmo assim, com a pressão alta, eu ainda esperei uns de 20 a 25 minutos para ser atendida lá pela médica. E no dia 27, né? No dia 27 eu fui e ela me disse assim, eu falei, olha, doutora, eu quero aqui um exame, eu quero um encaminhamento para fazer o exame, porque o meu marido, ele foi confirmado com Covid, certo? Ele foi entubado, e eu quero um exame, tanto para mim como para minha família, porque eu tive contato direto com ele, eu beijava ele, abraçava, eu dormia com ele, certo? Ela falou assim para mim, você nem precisa fazer exame, você não precisa, porque com certeza todos vocês da casa estão infectados, e todos aqueles que tiveram contato com ele. Então ela fez ela teve uma visão raio-x, uma visão da Supergirl, né? Ela viu que a gente já estava tudo contaminados e sem precisar de fazer exames. Aí eu falei, mas eu sou asmática, eu preciso fazer. Ela, não precisa. Aí me deu a medicação para a pressão, ainda cheguei com a pressão aqui em casa com 18, né? Foi difícil de baixar, ainda sobe, vai para 15, 17, e eu vim para casa. No outro dia eu voltei lá, que era o outro plantonista, né? Outro médico que estava no plantão, e pedi o exame. Contei a situação para ela, levei a minha nora, né? Que estava sentindo a garganta inflamando, e muita cefaleia. Aí ela só deu para mim porque eu falei que eu era asmática, né? Eu era do grupo de risco e eu tomava remédio de asma, então ficava difícil para distinguir se Entendi. A minha falta de ar era por causa que eu estava contaminada com Covid, porque eu tenho asma. Se eu não tomar medicação, eu não dou nem um passo. Eu sou dependente do Alenia 400, né? Que é para asmático. Entendi. Mas a minha garganta inflamou. Eu falei para ela, inflamou, e eu tive um dia de febre, só que e tudo melhorou, né? Graças a Deus melhorou. Mas eu pedi para ficar com meu coração mais tranquilo. Então ela me deu, e eu fui lá pro laboratório, fiz esse teste de sangue, que graças a Deus deu negativo, mas para mim, depois que aconteceu com meu marido, eu não confio nesse exame, não confio. E eles não passam outro exame. Quando eu recebi o resultado, ele falou assim, se a senhora sentir outros sintomas, a senhora volta para fazer o PCR ou o PCG, o nome do outro exame. Então, se você chegar lá morrendo, tipo, nas últimas, eles te passam um exame, o certo, o mais confiável. Mas esse exame, o duro que esse exame, esse da coleta do nariz, demora o resultado? Foi esse que demorou 5 dias para chegar para o esposo da senhora, não é isso? Não, ele é com 5 dias. Ele é com 5 dias. O médico quando atendeu meu marido, disse que ia fazer esse do sangue, né? Mas ele tinha que fazer uma contraprova, que é esse do nariz. E com 48 horas ia chegar o resultado. Entendi. E chegou. Lá do CAIS falou para ele que ia chegar com 48 horas, sendo que é com 5 dias. Entendi. Eu vou pedir para a senhora licença só um segundinho para mim dar uma olhadinha aqui. Tem muito comentário, muita gente participando. Eu queria só saber, para a gente ver o que eles estão falando. O Alair Macedo Ribeiro. Carlos, eu gostaria muito de comentar sobre protocolos. O João, fica à vontade, Alair, aí você vê como é que quer fazer. A Nancy Balbino, boa noite, áudios ok, mandou aqui. O Valdeísio Moreira está nos assistindo. O Alair, sobre competências de procedimentos. Vai falando comigo, Alair. A Naninha, eu vi por alto os comentários dela. Naninha Santos, ela está dizendo: o povo está morrendo por culpa dos médicos. Falou para mim que meu era psicológico e a minha dor no peito. O Ribamar Velada, que é diretor lá do CAI, está nos assistindo. Obrigado, Ribamar. A Naninha novamente diz: hoje meu marido está no hospital com falta de ar e fui no hospital 4 vezes e ninguém quis me dar receituário para fazer o teste.
A Naninha, eu acho que ela é uma eu estou tentando me lembrar quem é pela foto aqui. Mas depois confirma pra gente se seu esposo está no hospital por Covid-19, já confirmado. A Raíza disse boa noite, a Luana disse, Naninha, de acordo com eles, o CAIS é o melhor hospital do mundo. Aí ela colocou uma resposta aqui, toda desesperada. A Priscila PSA, não sei para que dinheiro se defender, acho que é de se depender. Se só fala mentiras. É muito fácil falar que é mentira, direito do CAIS, sobre as alegações da família que ela deve estar falando. A Kelly está dizendo, sim, o diretor afirma que lá o atendimento é de alta qualidade. O Isaías que está aqui participando, se eu não me engano, é primo do seu José Marcelo, é um que ele manda os áudios para o seu José Marcelo sobre o caso, não é isso? Isso. Exatamente. Um parente mais próximo, né? Negligência total no CAIS, aí a Naninha colocou aqui até no particular, a Raimunda Ribeiro falou boa noite, a Naninha falou tá ali, ela falou antes até no particular e depois ela respondeu sobre o particular, tá lixo. Aí o Alair Ribeiro mandou uma mensagem, quero que mostre ele feliz com a garrafinha d'água. Alair, eu até posso colocar, você me mandou esse vídeo dele feliz com a garrafinha de água, só que eu não tive tempo de editar o vídeo, ele está saindo de lado. Eu vou colocar aqui só para poder vocês verem, mas vai estragar um pouquinho a qualidade da nossa transmissão. Eu vou colocar aqui, tá? Tá de lado. Aí, ó. Uma garrafinha. Aí quando você vir mais tarde, eu encho ela. Viu? Para mim apareceu que o gráfico aqui funcionou do áudio, não sei se saiu o áudio aí para vocês, depois vocês me falem se saiu, tá bom? A Tânia diz que está assistindo, se não tivesse sido tão maltratado, teria muitas chances de que estivesse hoje entre nós, disse a Aline. A Daiane Moraes disse, justiça, parem de matar pessoas. A Laís Macedo disse, o diretor falou que não foram servidos arroz, macarrão. Eu recebi uma imagem de vocês, depois a gente vai falar sobre isso. A Naninha está dizendo triste. Tem muito comentário, eu não sei se eu vou conseguir todos. Estamos juntos, Patrícia. Quem disse foi a Melda Inha. A Kelly disse, certamente está foragido. Não sei do que ela fala. Cadê o administrador do canal? Não, ele está até assistindo a gente. A Brenda colocou, Marcelo não mentia nem por brincadeira, dirá no hospital sobre a própria saúde. Quem dirá no hospital sobre a própria saúde? Bom, tem uma série de comentários aqui. Eu queria que a Naninha depois me dissesse se o marido dela já está diagnosticado com a Covid-19, sim ou não. A Daiane disse, mas o município não disse que tinha leitos para pacientes só do coronavírus. Bom, vamos seguir na história, na história cronológica dele. A partir do momento que foi diagnosticado que ele estava com o coronavírus, o pessoal chama ele de Marcelo, não é isso? Só Marcelo, não é José Marcelo. É assim que vocês chamavam ele? Ele tinha pessoas que chamavam ele de José Marcelo, né, porque o nome dele é José Marcelo Ribeiro Martins. E muitos que chamavam de Marcelinho, né? E outros de José. Mas José Marcelo pode ser. Depois que o seu José Marcelo foi diagnosticado com Covid-19, como foi? Quais foram os procedimentos? Deu positivo o resultado? O que foi feito a partir daí? Não, isso ele recebeu essa confirmação que ele estava com Covid no Hospital de Águas Lindas. Ele já tinha ido embora daqui. Entendi. Mas aqui ele foi, porque no CAIS tem uma ala específica para coronavírus. Ele chegou aí para essa ala, não? Não foi. Nesse período. O diretor, eu vi ele falando que ele ficou totalmente isolado. Não foi o meu marido, não. O José Marcelo
não ficou totalmente isolado. É tanto que ele pedia água, né? Ele pedia água e ninguém dava água para ele. Parecia que ele estava pedindo para as paredes. Então ele resolveu sair da sala e buscar água. É tanto que ele pediu para mim levar água, né? Levar água, só que foi no outro dia. Eu exibi o videozinho da garrafa aí, mas eu não sei se saiu o áudio para as pessoas. Só que a imagem do vídeo eu não tive tempo, quando me veio, chegou de lado, na horizontal, eu não tive tempo de virar, por isso eu nem iria exibir, porque diminui a qualidade da nossa transmissão. Mas aí o Alair pediu, eu coloquei aqui para vocês. Essa questão que a senhora falou da água, ele não ficava direto dentro do quarto? O quarto era sozinho, era com mais pessoas? Como é que era? O quarto que ele estava, que ele foi, a senhora que estava com ele, quando ele chegou lá para receber as medicações, né? Ele chegou lá e ficou nesse quarto com a senhora que estava com pneumonia. O caso dela era só pneumonia. E ele estava suspeito com Covid. Aí essa senhora foi para um outro quarto que fica no final do corredor. E logo após ele foi para lá também. E ficou junto com ela no mesmo quarto, na mesma acomodação dessa senhora, que estava só com pneumonia. E ele pedindo água. Pedia água, não deram água para ele. Aí até que no outro dia de manhã, ele implorando por água, ele resolveu sair no corredor para ver se via algum bebedouro para beber água. Foi aí que uma enfermeira encontrou com ele no meio do corredor, levou ele de volta para o quarto e providenciou essa garrafinha para ele, né? Que mostra ele no vídeo muito feliz com essa garrafinha. Ele falou assim: ó, meu bem, aqui, ó, tiveram compaixão e me deram essa garrafinha. Mas vê se você traz água para mim. Aí eu comprei 4 garrafinhas de água mineral e levei para ele no outro dia. E sobre a alimentação, ele falou: amor, essa comida aqui não é uma comida adequada para uma pessoa que está com diabetes, porque ele estava com diabetes 380. Ele mandou a foto. Ele mandou a foto da marmita. Um dos áudios que ele fala sobre isso, ele fala sobre essa questão da alimentação. A senhora quer ouvir? Quer que eu coloque o áudio? Colocar, a senhora acha que é pode. Dolorido? É porque dolorido, mas a gente tem que provar. Eu tenho muita preocupação com o que vocês sentem. Só um minutinho, tá? Pode colocar. Pode. Eu tenho glicose alta. Oi, Isaías. É o seguinte. Eu tenho glicose alta, né? Ontem estava dando 380. Eles dão alimento pra gente aqui totalmente fora de contexto para quem tem diabetes, né? Leite com açúcar, café, suco com açúcar, biscoito doce, Mabel. Sabe, hoje vem uma baciada, arroz, feijão, macarrão, sabe, umas comidas totalmente fora de lógica para quem tem problema de diabetes. Eu comi ontem, jantei porque eu tenho que comer, mas hoje joguei o biscoito tudo fora, o copo de leite também, e ontem estava dando 380 a glicose. De jeito eles matam a gente. Isso aqui é um açougue. Eu quero sair o mais rápido possível daqui, porque esses médicos aqui não existem. Eu estou aqui até agora, essa hora, precisando do remédio para diabetes. Eu tomo de manhã, todo dia em casa. O médico até agora não transcreveu. Bom, eu parei o áudio porque até para mim não é legal ouvir. A minha pergunta para a senhora é: ele ficou quanto tempo no cais? Quantos dias no cais? Quantos dias? Ele chegou lá na quarta-feira por volta do meio-dia e saiu de lá na sexta-feira
depois do almoço. Isso, de quarta-feira até sexta, ele ficou sabendo pelas enfermeiras que ele ia ser transferido ou para Goiânia. Eu estou até com a garrafinha aqui, ó, da água, viu? E me entregar. Ele ficou sabendo que ia ser transferido para Goiânia primeiro. Aí falavam para ele: seu José, o senhor vai ser transferido para Goiânia. Aí ele me ligava: meu bem, eu vou ser transferido para Goiânia, graças a Deus. Aí logo depois chegava uma notícia falando: você vai ser para Águas Lindas. E nada. Aí falava: por que essa demora toda? Ele perguntava: é porque está faltando trocar o pneu. E depois era o diesel, que não tem. Aí está esperando a ambulância chegar. E ele juntou tudo, juntou a ansiedade e tudo, né? A vontade dele era de sair dali. Mas só promessa, só promessa. Isso na quinta-feira à noite, eu fui lá, saí do serviço, fui lá e falei com o médico, que foi o responsável pela internação dele, né? Falei: doutor, o senhor está sabendo? O senhor está sabendo da alimentação do José Marcelo? A reclamação que ele tem feito, e não estão cuidando dele direito, não estão cuidando de ninguém aqui, e ele está preocupado, não só com ele, mas com todos, a senhora que estava com ele e tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou sobre a alimentação dele. Na entrevista que nós fizemos com o diretor do CAIS, ele disse que a alimentação é feita conforme as condições do paciente. Acredito, por exemplo, no diabético, a prescrição é uma alimentação livre de uma série de elementos que não são toleráveis para o diabético. Eu tenho diabético na minha família e sei que algumas coisas não podem. E aí eu fiquei sabendo que na rede social algumas pessoas disseram que, eu estou vendo aqui, inclusive nos comentários, alguma pessoa falou assim, disseram que é montagem, disseram que é isso aqui. Eu vou colocar aqui a foto que vocês me enviaram do prato de comida que ele fotografou como sendo do almoço dele. E eu queria que a senhora... eu vou fazer umas perguntas com relação a essa foto para a senhora, tá bom? A foto está na tela. E na foto tem... É porque aí tem um delay, vai demorar alguns segundinhos para aparecer para a senhora, mas a senhora vai ver. A foto tem lá uma marmita. Não é servida em prato, é uma marmita que é normal nos hospitais, e parece que está em cima de um copo do lado com suco que está tampado, também condiz com a maneira que é servida num hospital, e em cima de não sei se é uma mesa com um lençol azul, é isso? É uma mesa ali, porque parece que do lado tem um pé, eu vejo que é um pé de mesa e um pé de cadeira ou de escadinha do lado, é isso? Aquilo é uma mesa? Eles almoçavam na mesa ou dentro do quarto? Dentro do quarto, era dentro do quarto. Isso aí provavelmente seja até em cima da cama dele, né? Em cima da cama. Porque ele mandou essa foto, foi pro primo dele, pro Isaías, que ele foi reclamar dessa refeição que estava só o sal. O suco estava só o açúcar puro, doce. E a comida estava muito salgada, que ele não conseguiu comer. Então, aí ele enviou essa foto para o Isaías, e o Isaías mandou para mim, que eu nem sabia disso aí. Tem coisas que ele falava para o Isaías, e tem coisas que ele falava para mim. E ainda tem coisas que ele falava para a irmã dele. Né? Às vezes quando a gente é pai de família, a gente tem essa mania de querer poupar principalmente a esposa e os filhos. Aí a gente elege alguém de fora para poder falar sobre os nossos medos e as nossas coisas, para poder preservar a família, e isso é natural, isso é coisa de homem do bem, coisa de homem de família, né? Natural. Isso. E ele tinha muita preocupação com a alimentação, ele era certinho com as coisas dele, ele comia muita folha e comia salada, né? Ele comia muita salada e a proteína. E ele evitava de beber suco, refrigerante. E a alimentação dele era saudável. Era saudável, porque ele sabia que não podia comer. E chega no hospital, eu ainda vi o diretor do CAIS dizendo que lá tem nutricionista, lá não tem nutricionista. Não tem nutricionista. O Isaías, ele já foi diretor desse hospital. E nunca teve nutricionista. Eu estou até vendo um comentário do seu Isaías.
Ele tem a capacidade de dizer que o paciente estava mentindo e dizendo que ele foi bem tratado lá com a alimentação balanceada. Só foi outro. O seu Isaías fez um comentário até aqui. Fui na sala do diretor para falar com o diretor e conversar com ele, mas não estava presente. Perguntei para a sua secretária se tem nutricionista e ela me respondeu que sim. Perguntei para outra funcionária se realmente existia nutricionista no CAIS. Ela não tem, ela disse, acho que ele faltou colocar, ela disse, ele não tem nutricionista aqui, seu Isaías. Ele perguntou para 2 funcionárias, né? Uhum. Não, elas disseram que não tinha nutricionista. A não ser que tem hoje. Perguntei ontem para ela. Ele perguntou para uma outra ontem, né? Que a amiga do pessoal deles lá foi lá e ela disse que não tem nutricionista. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta aqui. A Daiane Moraes perguntou uma pergunta ao gestor. Montou respirador, né? Se acabar a luz, tem gerador? Se acabar a luz, eu não sei. E o Ribamar estiver ainda aí conosco, nos informa depois, Ribamar, por gentileza, tá? Ele foi forçado a comer veneno. Uma pessoa diabética que come uma comida dessas. Isso aqui quem disse foi a Aline. A Brenda disse, nutricionista tem na casa do diretor. Eu quero que todos entendam que eu sou só o jornalista, só o mediador da conversa aqui. Quando eu leio o comentário das pessoas, não é a minha emissão de parecer ou de coisa, porque senão daqui a pouco estão, né? Lógico, essa live é uma live comovente, principalmente para quem perdeu um ente querido. Uma pergunta. Nesse áudio que nós ouvimos, ele falou assim, que aqui a comida não é balanceada, tal, tudo, e a gente ouve uma voz no fundo dizendo assim, ele serve arroz, feijão, macarrão. Essa pessoa era a senhora ou a senhora sabe quem que é? Eu não entendi a sua pergunta, eu não estou ouvindo direito, pode falar de novo? Posso. No áudio que nós ouvimos há pouco, o seu José Marcelo fala sobre a comida, reclama um pouco da comida, que a comida não é adequada para ele, que tem diabetes. E ele comenta, aí tem uma pessoa no fundo, a gente ouve uma voz de uma pessoa no fundo falando assim, arroz, feijão, macarrão, e que são comidas com alto teor de carboidrato não indicadas para diabético. A senhora sabe, essa pessoa que falou no fundo foi a senhora ou é outra pessoa? A senhora sabe quem poderia ser? Não, isso aí foi lá no hospital. E o Isaías foi lá para saber o motivo que ele estava comendo essa comida, né? E aí ele conversou com a médica que estava de plantão nesse dia. A médica simplesmente falou para ele assim... Foi a enfermeira que falou para ele. Se ele não sabe que não pode comer, por que ele está comendo? É o que tem. Nesse tom. Se ele sabe que não pode comer, por que ele come se é o que tem? E é o que tem para ele comer. É o que tem para ele comer e para outros pacientes também. Bem complicado. Alaí, você disse que queria falar sobre alguma coisa, acho que você já colocou aqui nos comentários, né? Porque eu não consegui ver. A Daiane fez um comentário, escuta a secretária, diretor, afaste todos desse plantão. Eu não sei se a secretária disse isso, Daiane, depois confirme pra gente. Só queremos justiça. Quem disse foi a Kelly. A Daiane Moraes, prefeito, farei campanha contra a sua reeleição. Essa é a Daiane Moraes. A Brenda Menezes disse como dar biscoito Mabel para um diabético. O diretor lá disse que não serve esse biscoito. Carlos, leia alguns comentários do pastor Isaías. Ele foi diretor do CAIS. Eu estou lendo aqui. Alaíde, eu só não estou conseguindo acompanhar porque está tendo muito comentário e eu não estou conseguindo acompanhar todos. Aí ele vai baixando a tela, eu até desisti do celular. Estou tentando numa segunda tela de computador aqui para poder. Vocês podem ver que eu não estou olhando diretamente na câmera porque eu estou tentando pegar os comentários aqui, tá? Ele saiu dessa casa para buscar a cura e encontrou foi a morte. Quem disse foi a Aline. Alair Macedo, ótimo.
respondendo a Brenda, muita sacanagem, revoltante. Isso quem disse foi o Iago Vidal. Joyce, esse CAI sempre foi podre. Eu fui moradora de Valparaíso e tive grávida no ano de 2013 a 2014. Fiz um pré-natal nessa cidade e quase morri porque eles nem faziam os exames que uma grávida deveria. Bom, isso aí. Eu tenho minha esposa nós temos um filho e, graças a Deus, não sei se é por causa do posto de saúde perto aqui da minha casa, nisso eu preciso fazer justiça. O pré-natal da minha esposa foi fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quando o seu José Marcelo ficou lá no hospital da quarta até a sexta-feira ao meio-dia ele foi foi pro hospital H-Camp lá de Águas Lindas. Ele ainda não tinha o diagnóstico confirmado de Covid-19. Inclusive um dos áudios o único áudio que eu ouvi dele, que eu gostei, ele se mostrava já alegre, ele já estava: Isaías, eu estou aqui em Águas Lindas, é outra coisa, não sei o que, ele já estava bem mais alegre. Ele teve melhora quando ele foi para lá? Como é que foi? Porque as pessoas precisam também entender a evolução da doença. Ele teve problemas aqui, ok? Saiu daqui sem o diagnóstico. Quando ele foi transferido para lá, foi por quê? Já que ele não tinha diagnóstico. O que fez os médicos decidirem transferir ele para o hospital de campanha? Foi assim, já que eles estavam rolando muito para transferir, falaram para ele que ele ia ser transferido, eles que tiveram essa primeira conversa. Por que transferir né? ele? Os médicos entendiam que ele estava numa situação grave? Isso. Por causa do raio-x. Do raio-x do pulmão. Que o médico tirou dos pulmões e disse que o pulmão estava escuro. Essas foram as palavras que o médico falou. Não falou que estava comprometido, não. Falou que estava muito escuro, né? Sim. E aí ele comentava com alguém e a conversa chegou até os ouvidos dele, que ele ia ser transferido. Não porque o médico chegou para ele e disse que ia ser transferido. No outro dia que ele ficou sabendo que ia ser transferido, ele disse que ia ser transferido para Goiânia. E logo depois que ele soube que ia ser para Goiânia, disseram que ia ser para Águas Lindas e ficou nesse negócio. Aí ficou faltando, era a ambulância que não tinha, depois foi o pneu que estava precisando trocar, e depois foi o diesel, precisava encher o tanque. E aí eu entrei em contato com umas pessoas e falei: olha, me ajuda, porque só falta ambulância para transferir Marcelo para Águas Lindas. Já tinha confirmado que ia ser para Águas Lindas. E muitas pessoas ligaram lá e compraram a briga, né? Falou assim: se for só ambulância, já estou com ambulância aí. Só sei que nem sei quem foi que conseguiu essa ambulância. Chegou lá a ambulância na sexta-feira e ele falou assim: amor, já estou indo para Águas Lindas. Logo depois do almoço, que foi esse almoço aí, que ele mandou a foto para o Isaías dessa marmita, e ele foi para lá. Chegou lá, o pessoal já estava esperando ele lá na porta, né? Aí já botaram ele na maca, já deram um respirador para ele. No cais, ele ficou só com aquele oxigênio. Não, ainda tem mais. Ele ficou com oxigênio e falou que tinha acabado o oxigênio, estava pedindo oxigênio porque ele estava tossindo muito. Certo? Aqui no cais. É uma curiosidade, eu não sei. O oxigênio ajuda a diminuir a tosse? A saturação ajuda na saturação, né? Que a saturação tem que estar sempre acima de 95, de 96. E a dele estava em 80. Chegou até 60, 70 e 80. Não passava disso. Porque o oxigênio, ele dá oxigenação no sangue, né? Que leva para o cérebro, para o coração, essas coisas assim, eu não entendo muito bem. Mas eu sei que o oxigênio é para aumentar a saturação. Porque a saturação cair, aí já era. Não tem mais jeito. Quando ele chegou lá no CAI, já estava com tudo, né? Com respirador. E aqui o prefeito disse, ele mandou foto, dizendo que o José Marcelo estava já na instalação nova, usando respiradores novos que ele tinha comprado. Eu fiquei sabendo que esses respiradores, 3,
eu não sei direito se é isso mesmo, né? Mas foram 3 respiradores que foram 9 milhões de reais. E eu falei, gente, por que não estão usando? Estão guardando para quem? Para quem que estão guardando esses respiradores? Né? E o prefeito teve a audácia de falar que meu marido estava mentindo. O diretor do Hospital do Cais teve a cara de pau de dizer que o paciente estava mentindo. Por que ele ia mentir? O que ele ia ganhar com isso? O que ele ia ganhar com isso? Ele queria sair dali. Ele queria sair dali e ir para um lugar que cuidassem dele, porque ele queria voltar para casa, queria voltar para a família dele. Ele não queria morrer, mas ele sabia que se ele continuasse ali, ele ia morrer. E ele foi muito maltratado, ele não teve os cuidados necessários para que dessem uma expectativa de vida para ele. Tiraram isso dele, tiraram. Porque ele chegou lá já muito mal mesmo, muito mal. O esposo da senhora recebeu o resultado do exame positivo para o coronavírus. Que dia? Lá em Águas Lindas, foi no domingo? Foi no dia 27 que eu fiquei sabendo que eu fui parar lá no Céu Azul. No Céu Azul eu fui com a pressão já alta, porque eu recebi no caminho. Uma amiga nossa ligou e disse que ela ligou lá em Águas Lindas e deram o resultado para ela. Lá. Não deram para ele, porque ele, de repente, ele parou de se comunicar. No sábado, meio-dia, a gente perdeu toda a comunicação com ele. Até então, ele chegou em Águas Lindas com o celular, né? E no sábado, meio-dia, ele estava fazendo uma chamada de vídeo. Ele estava assim, aparentemente ele estava bem. Né? Eu não sei se vocês têm essa foto com ele com a máscara de oxigênio. Não, né? Eu vi só... Aqui é outra coisa. Eu só ouvi o áudio tratamento parecendo de hospital particular. Ele ficou encantado porque ele queria sair dali, daquele cais. Ele queria sair dali. O esposo da senhora foi... Ele passou uma semana lá no H-Camp? Olha, ele chegou lá na sexta. No sábado ele fez essa chamada de vídeo. No domingo ele foi entubado. Mas o médico falou assim, olha, o Matheus foi lá, né, para saber, porque a gente estava sem notícias. O Matheus é o nosso filho. Uhum. Chegou lá e falou assim, olha, a gente precisou entubar o senhor José Marcelo, porque a gente percebeu que ele estava com dificuldade para respirar, né? Então, para poupar os pulmões, a gente achou melhor entubar, né? Para descansar os pulmões e para os remédios fazerem efeitos mais rápidos, para ele ter aquela tranquilidade, ele ficar tranquilo enquanto as máquinas faziam o serviço, né? Que era o respirador, aquele ventilador mecânico, fazer o serviço de trabalhar os pulmões dele, para ele não fazer esforço. E aí o Matheus foi lá também na segunda-feira, foi na terça. E aí eles falaram assim, olha, mas Matheus, o seu pai tinha outro problema de saúde? O médico perguntar isso é porque não foi um relatório dizendo que ele era diabético. Essa era uma coisa que estava anotada aqui para me perguntar. Eu ouvi essa conversa, esse relato nas redes sociais, e o diretor me comentou que o relatório, tem um nome específico, Gaia, uma coisa assim, dele teria sido enviada para Águas Lindas. Eles lá não tinham a informação de que ele era diabético, essas coisas, hipertenso? Não, ele só era diabético. Ele não era hipertenso. Tá, a pressão dele era normal, 112/8. Hipertense é a senhora, né, que a senhora me falou. Eu que sou hipertenso, desculpa, mas ele não. Ele não era hipertenso, a pressão dele sempre foi normal. Ele saiu daqui apenas com diabetes, né? Daqui de casa ele saiu com a diabetes, que ele tratava, né, ele tomava insulina. Chegou no cais, não teve o tratamento adequado, ficou com uma pessoa que estava com pneumonia, e a pneumonia dessa pessoa era viral, né? Uhum. Porque no certidão de óbito tinha pneumonia viral, um choque asséptico,
insuficiência respiratória e o Covid-19. Entendi. Porque o Covid-19, na realidade, provoca todo esse resto, né? Ele provoca a insuficiência renal, a pneumonia viral, isso tudo é o próprio Covid-19. Tem uns comentários aqui, a Jusilene Cerqueira Martins colocou aqui: gente, a sala de nebulização é tudo velho, meu filho tem bronquite e foi passando mal para tomar lá a nebulização, cadeiras todas velhas. Eu vi, não sei quando que ela foi, esses dias eu vi umas fotos de umas cadeiras novas, acredito que deve ser da ala onde o esposo da senhora deveria ter ficado, se não ficou, né? Porque a senhora está falando que ele não foi para a ala do Covid-19. O seu Isaías comentou aqui: ele me relatou que tossiu a noite toda, pediu socorro e ninguém aparecia para socorrer, nem médico e nem enfermeiros compareceu para socorrer ele. Me falou que ia morrer antes do dia amanhecer. Deve ser desesperador uma situação. Que dói, a Aline colocou que dói mais é ver esse prefeito, esse diretor chamando a família de mentiroso. Quando ela já estava quase morrendo, saiu o exame de tão bom que o caso é. Mas aí esse outro exame já é do laboratório do LACEN, lá de Goiânia, né? Esse é o segundo exame, né? Que ele veio do LACEN, laboratório central lá de Goiânia. O Moisés Ricardo está dizendo: o governador de Goiás e os prefeitos não têm respeito pela população. A Rai Martins colocou aqui: tudo que esse diretor falou, fazendo meu irmão se passar por mentiroso, tudinho vai cair sobre o mesmo. Bom, os comentários são pesados, até para mim ficar repetindo, que fica parecendo que eu tô massacrando o pessoal e eu tô aqui para entrevistá-los, para que vocês deem a versão da história de vocês. Depois que o José Marcelo faleceu, que dia? Desculpa a pergunta. Quinta-feira, às 22h05. Então, e eu vim saber isso só na sexta-feira, meio-dia, Matheus? 3 horas da tarde, eu vim saber. Porque eles disseram que não conseguiam falar comigo, né? E lá tinha um telefone da minha nora, do meu filho, da minha tia, e eles não conseguiram entrar em contato comigo. Entendi. Não conseguiram. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, essa é lá do início. Como o seu Zé Marcelo pode ter sido contaminado pelo coronavírus? A senhora faz ideia? Vocês tentaram fazer essa retrospectiva para saber como foi isso? Não, a gente não tem ideia, né? Por quê? Pode ter sido no mercado, pode ter sido na padaria, pode ter sido até na rua, que as pessoas passam, estão com a máscara, a pessoa vai espirra na rua, né? E diz que esse vírus ele fica no ar não sei quantas horas. E ele ia de bicicleta porque ele queria poupar. Ele falava assim: olha, vocês não saem, deixa que eu vou. É igual eu faço aqui em casa. Aqui ninguém sai. Meus filhos, desde quando só saíram, já estava bem no iniciozinho da pandemia, saíram quando eu tive o AVC, porque eu tive que ser internado. E aí eles foram, os dois mais velhos foram para casa da mãe. Até o meu mais novo foi para casa da mãe dos meus outros filhos, enquanto a minha esposa ficava indo e vindo. Mas desde aquela época, que ainda nem tinha paciente de coronavírus ali na Santa Maria, desde daquela época, quando eu voltei para casa, ninguém mais aqui em casa saía. Só eu. Só eu. A gente tinha todo o cuidado. A gente, quando chegava do mercado, a gente levava tirava as compras aqui na garagem, passava álcool em tudo, logo depois ia para a pia para lavar com sabão. A gente e faz ele ia isso direto aqui também pro banheiro. A gente faz isso aqui em casa. Tomava banho toda hora que ele saía, que ele chegava, ele tomava banho. É assustador. Ele tinha os cuidados. É assustador isso, porque a gente não sabe. A senhora está me dizendo que uma pessoa que fazia tudo pegou coronavírus. Na família, quem da casa, que mora na mesma casa, quem trabalha fora? Eu trabalhava fora. O meu filho, ele é do exército, né? Mas ele teve que ir no quartel se apresentar, pediu o exame e teve que cumprir a quarentena.
né? A gente ficou de quarentena aqui e depois que o pai dele faleceu, ele está em casa até hoje, né? Vai voltar a trabalhar, se eu não me engano, amanhã. Amanhã ele volta para o trabalho. Entendi. Mas aqui quem mora éramos ele, eu, a minha filha de 19 anos, o meu filho de 22, a minha nora, que é a esposa do meu filho, uma netinha que a gente tem de 1 aninho e outro netinho de 7 anos. Todos estão ficando em casa. Dos que trabalham fora, é só a senhora e o filho. Fora os meus tios que vinham, né? Que vinham aqui, eles passavam aqui depois da igreja, entravam e tudo, porque isso com segurança, a gente usava máscara dentro de casa, eles vinham da igreja, passavam aqui, porque a gente não podia sair, né? Para ir para a igreja, e usando máscara, tendo todos as seguranças possíveis, a gente fazendo tudo, e ele infelizmente pegou e veio a óbito. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Faz quantos dias já do falecimento do seu José Marcelo? Hoje é quinta-feira, faz 8 dias. Faz 8 dias hoje. Vocês, então, automaticamente a família tem que estar em isolamento. Está sendo uma coisa que eu perguntei uma vez que eu fiz uma entrevista com a secretária de saúde aqui do município não, acho que não sei se eu perguntei para o diretor do CAIS, que eu acredito que isso não seja a área dele, não tem como saber, mas vocês estão tendo acompanhamento para saber, para que fique claro que vocês não estão saindo de casa, porque assim, eu digo assim, o procedimento necessário é que autoridades exijam que os senhores fiquem dentro de casa, isolados, não recebam nem os amigos que saiam da igreja, essas coisas assim, durante um certo tempo, ou até que se faça um exame comprovando que ninguém está com coronavírus. Como está a vida de vocês nesse momento? Tem sido acompanhado? Vocês estão saindo? Estão ficando dentro de casa? Como é que faz? Olha, acompanhamento de alguém da saúde, de alguma outra pessoa de autoridade, né? Ninguém. É tanto que eu estou tentando ligar na vigilância sanitária para vir buscar os objetos dele que está aí, né? Um travesseiro totalmente sujo de sangue que o médico mandou para nós, né? De volta. Os pertences dele, né? Que a gente nem sabe como é que estavam sendo usados, mas um travesseiro cheio de sangue está lá no meu quintal, no saco plástico, no sol, desde o dia que a gente voltou do hospital, que foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira que a gente foi lá? A gente foi lá na sexta-feira o médico queria falar comigo, né? O médico me chamou. Vocês conseguiram agora, é uma pergunta um pouco mórbida, mas ela é necessária ser feita para poder assustar mesmo, propositalmente, as pessoas. Vocês conseguiram acompanhar o sepultamento do seu José Marcelo? Conseguimos, por quê? Porque o pessoal da funerária falou assim, não tem, pode ser um funeral com uma família, pode ser porque ele já veio isolado do hospital de campanha, ele já está no saco preto e já está, né, todo num jeito que não tem perigo. É tanto que foi a família da minha parte, meus tios, meus primos, né, e os irmãos dele também, e os sobrinhos dele que vieram, e alguns amigos, né, mas eles ficaram com muito medo, porque falou assim, poxa, na televisão passa que não pode vir ninguém. O que eu ia falar, as notícias que a gente tem é que a gente vê as urnas com aquele papel filme embolado e e depois só 2 pessoas da família podem acompanhar, né, no que a gente vê por aí. Porque não tem velório, né? Não tem velório. Quando a gente chegou lá no cemitério aqui do Araruama, de Valparaíso, ele já estava na capela, mas com a porta fechada, a gente teve que ficar de longe, né? A gente teve que ficar só aqui. Quando saíram com o caixão, passaram pela gente, né? Aquele desespero todo, e o caixão também estava
Lacrado, né? Não estava lacrado, o caixão não estava lacrado. Não? Não estava lacrado. Não estava com o silicone que fala que é para estar, né? Uhum. Não estava lacrado, é tanto que o caixão estava... A gente viu o saco lá dentro, porque ele não estava fechado. Eu tô preocupado com alguém que tá tossindo aí o tempo todo perto da senhora, o tempo todo. É o meu filho. Vocês precisam tomar cuidado. Bom, nós já estamos com 1h09 de entrevista. Eu tentei ser o mais ameno possível para a gente bater um papo no sentido principalmente de alertar todo mundo do que é necessário fazer para que o menor número de pessoas possíveis sofram a dor que a senhora está sentindo, e eu compreendo. Ninguém nasceu para enterrar marido ou esposa, nem pai, nem mãe. Eu infelizmente já enterrei pai e mãe quando eu era muito novo ainda, então eu sei que não é uma situação compreensível, principalmente no primeiro momento. Hoje nós temos já 30 anos longe do papai e da mamãe. Eu particularmente já compreendo o desígnio de Deus, o qual foi o motivo para aquilo, e aceito. Mas eu estou dizendo isso porque eu conduzi nosso bate-papo de uma maneira mais serena possível, porque eu não sei se a senhora conhece meu trabalho de jornalismo na cidade. Eu não sou aqueles caras adeptos a sensacionalismo, a exploração. Tanto é que eu tive muita dificuldade de fazer entrevista com a senhora, de fazer entrevista com o próprio diretor do hospital lá, porque eu não quero nem de perto parecer com esse pessoal que faz tananã, aquele sensacionalismo, e não é essa a minha vontade. A minha vontade é de que a gente faça, mesmo que seja impossível, cretino da minha parte dizer isso, o do limão uma limonada, e que as pessoas se alertem com relação à gravidade dessa pandemia, com relação às obrigações que cada um tem dentro desse processo de cuidados um com o outro, poder público, as pessoas. Assim, eu estou ficando assustado porque cada dia que passa está ficando muito perto. Então, nosso tempo está estourado. A senhora acha que nós faltou falar alguma coisa que a senhora queira dizer? Que aí, se tiver faltado, a gente fala aqui agora, não tem nenhum problema. Sim. A gente, dia 1º de janeiro, nós enterramos um tio meu que chegou lá com sintomas de ataque cardíaco, né? Aonde? Desculpa. E chegando lá, ele foi fazer a ficha dele no CAIS. Isso tudo no CAIS. Eu quero alertar as pessoas para que não vão para o CAIS. Não vá para o CAIS. Vá para outro hospital, mas não vão para o CAIS. Não vão para o CAIS. Ou esse CAIS fecha, ou ele melhora o atendimento porque não está servindo para nada. Ainda falam que o paciente é mentiroso. Meu tio chegando no CAIS, ele falou que estava tendo sintomas de infarto. A moça do atendimento falou assim: tá dando. O senhor espera aí, deu uma classificação azul para ele. Ainda tinha esse negócio de classificação, deu classificação azul para ele, que é o não é o próximo urgente. Depois do verde, né? Não urgente. Aí, 40 minutos depois, ele foi chamado pelo médico. Quando o médico chamou ele, Manuel Ricardo Filho, e ele levantou, ele deu um grito e caiu. Aí saiu todos os médicos, né, dos consultórios para fazer a reanimação, mas não conseguiu. Ele chegou lá no CAIS, era 10 e pouquinho da manhã, e o óbito foi às 11h59. 11h59, pela falta de atendimento, pela falta de socorro, pela falta de amor ao próximo. Morreu meu tio também, de infarto, por negligência do CAIS. De todos ali, de todos, dos médicos, dos enfermeiros, de todos, porque meu marido pedia água, eles não deram água para ele saiu no corredor em busca de um bebedouro para beber água. Foi aí que uma enfermeira viu ele e deu a garrafinha, nem sei de onde era essa garrafinha que está aqui comigo, deu água para ele. Mas não vão para o CAIS, eu imploro. Não vão para o CAIS. E esse caso do meu marido, dessa perda tão precoce, não vai ficar assim. O esposo da senhora tinha 54 anos, é isso? 54 anos, ele ia fazer 55 agora, 3 de novembro. Jovem, né? Bem jovem. Muito novo.
E fora que ele andava de bicicleta, ele ia para todo canto de bicicleta, sabe? Ele tinha uma força, assim, de querer viver, jogava bola. Ele era fortinho, mas ele tinha muita energia, ele era saudável. Fora a diabetes, que ele controlava em casa, ele não tinha mais nada, ele não tinha outra doença. Ele não tinha pressão alta. Olha, e eu estou lembrando aqui o diretor falou que a maca sem colchão era porque eles estavam esperando ele ter um ataque cardíaco. Eu não sabia disso, inclusive eu quando tive o meu, na realidade não foi um AVC, foi um AIT, acidente isquêmico transitório. É que dá para perceber, não fiquei com sequela, só tem um olho que o pessoal aqui em casa disse que ficou um pouco baixo, e às vezes quando eu estou muito nervoso a minha fala arrasta e a boca baixa. Eu fiquei nessa maca, eu também achei estranho, mas no dia da entrevista ele falou que para fazer a reanimação tem que ser não pode ter o colchão, né? Eu não sei, aí é a questão de profissionais. E quando é que eles estão esperando o paciente ter uma parada cardíaca para se moverem? É isso? A gente vai deixar essa maca aqui, quando ele tiver a parada cardíaca, ele já está no lugar certo. Isso não existe. Eu nunca vi um hospital chegar e ficar numa maca sem nada. Fora a higiene ali, Marcelo fala nos áudios dele, amor, a sujeira aqui é companheira nossa. Companheira. Não teve higiene, não teve higienização para botar ele na maca quando o outro senhor, que ele disse que estava confirmado de Covid, saiu. Nunca viu o álcool em gel. A senhora da limpeza aparecia lá uma vez ou outra. A sujeira ali era a olho nu. Um hospital totalmente despreparado, porque eu cheguei para o médico e perguntei o estado, se ele sabia o tratamento que meu marido estava atendendo. Não, eu desconheço, não sei. Ele dizendo que estava anotando, né, a reclamação que eu estava fazendo, né, e ele, tá, eu estou anotando, eu vou levar a sua reclamação para a ouvidoria. O médico falou isso, porque ele não sabia da alimentação, ele não sabia que estavam negando água para ele não sabia da glicose dele que estava altíssima. O que esse médico está fazendo lá então? Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. O que ele está fazendo ali então? Se for só para ganhar salário, ele que deixa o médico então trabalhar, que tenha um amor, que tenha coração, que sabe que aquela pessoa ali vai fazer falta para a família, que ele pode ser o provedor, que ele pode ser o trabalhador que traz o sustento, que traz o salário para pagar as contas, né? Hoje eu nunca mais eu vou ter o meu marido aqui. Nunca mais eu vou ter meu marido, nunca mais eu vou... A netinha dele vai ver o avô dele. A minha filha que tá sem dormir, né? Já tem uma semana que ela não consegue dormir. O meu filho, que é tão novo e vai ter essa responsabilidade da casa toda sobre ele. Ele era o pai dele que fazia isso tudo, né? E nunca mais eu vou ter meu marido aqui do meu lado. Um homem tão carinhoso, ele tem tantos amigos, ele fez tantos amigos pelo jeito dele. Ele nunca fez mal a ninguém, e ser chamado de mentiroso. Meu marido era um homem cristão, um homem que honrava, né, os ensinamentos que ele teve e passava para nós. Ele era o alicerce da minha família. Ele era um homem de Deus, entendeu? E tiraram ele de mim. Esse sofrimento não sei quando vai passar. Eu sei que a dor passa, mas a saudade fica para sempre. E tudo aqui lembra ele. A gente nós pintamos a casa para receber ele, porque ele estava melhorando. E de repente a glicose dele subiu, né? E tudo aqui lembra ele, a rede na garagem lembra ele, a cadeira lembra ele, tudo lembra ele. Ele gostava muito de fazer churrasco, né? De chamar as pessoas para comer aqui em casa. Vai ser difícil a gente acostumar com essa falta, porque tudo lembra ele no cantinho do sofá, tudo lembra ele. E ele era muito amado por essas pessoas que estão aí dando os seus comentários. Todos conhecem ele não mentia, nunca. Ele ficava bravo quando ele sabia que tinha alguém mentindo para ele. Ele falava, olha, o mentiroso não vai para o céu. Não vai para o céu. Eu também falo isso para os meus filhos.
Eu vou confidenciar uma coisa para a senhora, não sei se a senhora sabe, eu fui candidato a vereadora, e aqui está completamente fora, porque o Papo Reto parece ser um programa de entrevista, mas ele não é muito jornalista, aquele coisa fria, então eu dou às vezes a minha opinião. Não sei se a senhora sabe, eu fui candidato a vereador na eleição passada, junto do atual gestor, o prefeito Pablo Mossoró, e é muito difícil para mim fazer essa entrevista, ser profissional, fazer essa entrevista com a senhora, não só pela dor da senhora, e sim porque atinge a maioria das pessoas com quem eu convivo a minha vida toda de sociedade aqui em Valparaíso. Porém, eu preciso, como a maioria das pessoas no município me respeitam, ser profissional. A partir do momento que eu dei a oportunidade de um lado falar, não poderia me negar a dar a oportunidade do outro falar. Aqui a gente coloca em risco algumas coisas, mas não é por maldade, sim porque a gente precisa, de repente, nessa fala da senhora, nesse sofrimento da senhora, a gente encontre aqui uma possibilidade de poupar outras pessoas desse sofrimento. E esse era o meu intuito. Eu queria agradecer a senhora e a família por ter nos contactado para a gente fazer esse bate-papo aqui com a senhora, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade que você me deu. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, né, esse triste momento que eu estou passando. Não só eu, mas como meus familiares, meus cunhados, meus sobrinhos que amavam ele de coração, aos amigos que ele deixou aqui. Mas todos falam que ele deixou um legado, né? Que para a gente viver em paz um com o outro. Não ter o ódio no coração, não ter raiva de ninguém. O ódio uma mágoa pode impedir de você entrar no céu, entendeu? É isso que ele deixava para nós, era esse ensinamento. Não deixem que as coisas do mundo abalem a fé de vocês, prossigam no caminho, porque eu almejo o céu, e eu sei que lá é o lugar que ele está, porque ele era uma pessoa de ouro, uma pessoa que só fazia o bem, não queria mal a ninguém. Se ele pudesse, ele tivesse ao alcance dele, ele ajudava quem ele nem conhecia. Ele nunca levantou a voz aqui em casa para ninguém, nunca levantou a voz para ninguém. Então, todos que você entrevistar vão falar, Marcelinho era um homem muito bom. Ele não merecia passar pelo que ele passou, mesmo que se ele chegasse a não resistir, mas ele tinha que ter sido bem tratado. É isso que eu estou aqui questionando, a forma que ele foi tratado, e que ele não é mentiroso, ele não foi mentiroso, ele não fez isso para ganhar uma fama. Por que com uma pessoa doente no hospital ia falar isso? Me diga, por quê? Né? É isso que eu quero saber desse diretor, desse prefeito daqui, que ele não faz nada, nunca fez nada. Eu não vejo um elogio para dar para esse prefeito. Não vejo, porque a saúde é em primeiro lugar. Porque uma pessoa doente, ela não consegue fazer nada. Mas uma pessoa saudável, ela consegue ir atrás de um serviço, ela consegue capinar um quintal, ela consegue fazer qualquer coisa para sobreviver, ela precisa da saúde. O primeiro passo que a pessoa tem que ter é uma saúde, né? É o sistema de saúde adequado. E aqui não tem. Saúde não tem. Está precário no Brasil, mas acho que aqui no Valparaíso é o miolo de onde tudo está ruim. Tudo está ruim ali no cais. Aquele hospital, para mim, ali não existe mais. E as pessoas que puderem me ouvir, não vão para o cais, pelo amor de Deus. Não vão para o cais, vão para outro lugar. Vão para outro lugar, mas o cais não. Cais não. Bom, nosso tempo para lá estourou. Eu já fiz essa pergunta para a senhora falou depois disso, precisa de mais algum esclarecimento? Nós podemos nos despedir das pessoas? Está contente? Está tudo bem para a senhora? Não parou por aqui, tá? Eu só quero deixar bem claro que não parou por aqui, que eu vou querer justiça pela memória do meu marido, viu? Porque ele não teve um tratamento adequado, é só isso que eu quero. Que mude a situação desse cais,
que mude a situação desse CAIS. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que Deus nos ajude e nos guarde. Ok, eu agradeço a senhora, desejo muita paz, serenidade, que Deus possa mandar para vocês os esclarecimentos necessários para a gente entender esse momento. De qualquer forma, eu digo para a senhora que cretinamente ou não cretinamente, eu e as pessoas de bem, os jornalistas de bem, usamos o caso da senhora para que a gente contribua com a sociedade da nossa sociedade, os nossos irmãos de cidade, os nossos irmãos valparaísenses, para que todos saiam bem desse momento difícil que assola o mundo inteiro, tá bom? Paz e bem para todos vocês aí. Fiquem com Deus, viu? Um abraço. Muito obrigado. Tchau, boa tchau. noite. Alô, olá pessoal, me parece que travou minha transmissão aqui, deixa eu ver. Bom, gente, eu vou me despedir de vocês, eu não consegui trocar de tela, travou aqui. Eu queria desejar a todos boa noite, fazer um alerta a todo mundo que vocês entendam o significado Desculpa, foi uma entrevista meio complicada. Eu queria que vocês entendessem, esse é o principal motivo da gente explorar o assunto, que vocês entendessem a urgência e a importância das medidas necessárias para se prevenir contra o coronavírus, contra a infecção do coronavírus. Não levem isso para dentro de casa, não façam visita, não recebam visita, não saiam na rua se não for estritamente necessário. Essa sensação de normalidade por conta da retomada da atividade econômica em todo o país, no nosso município, no estado, essa sensação, não agarre ela, não tem nada normal, não há nada normal, está cada dia pior. A Naninha, eu já sei quem é ela, eu só estou tentando me recordar o nome. É uma pessoa com quem a gente tem às vezes contato, ou seja, a doença, o coronavírus está chegando cada dia mais perto de todos nós. Então eu peço encarecidamente a vocês que vocês prestem muita atenção nesse momento. Não é hora de tirar a prova. Quem tira a prova ou se dá mal ou coloca outras pessoas em risco. Nós vimos hoje uma entrevista de uma mãe de família enlutada porque perdeu o marido. Teve uma série de percalços com relação ao tratamento dele, ok? Mas a gente precisa também prestar atenção que a gente precisa evitar ter que ser tratado, ok? Fiquem todos em casa, saiam quando for estritamente necessário, usem máscaras, não levem criança para a rua. Outro dia, na live passada, eu dei esse exemplo e vou dar de novo. Outro dia eu fui no mercado, tinha um cara com máscara, ok, responsável. Estava o filho dele de mais ou menos uns 13 anos com máscara, ok, responsável. Mas ele tinha uma filhinha pequenininha que não estava com máscara. Tudo bem, mas o que vai acontecer? Ela não vai dar sintoma, mas ela vai levar para dentro de casa e a gente não sabe o que tem dentro de casa. Existe um estudo que mostra que um levantamento do Ministério da Saúde que mostra que 86 milhões de pessoas no Brasil têm alguma comorbidade, alguma dos fatores de risco para essa doença. Ou seja, dizer que só vai pegar, só vai morrer quem tiver comorbidade, isso significa dizer que 86 milhões de pessoas podem morrer. Quase um pouco menos que a metade da população brasileira. Então vamos tomar cuidado. Eu desejo à equipe do CAIS que todas as arestas que houveram, no caso do tratamento do seu José Marcelo, que vocês tomem o desabafo dessa mãe de família como um incentivo para que vocês busquem a qualidade total no atendimento dos moradores de Valparaíso.
eu não quero massacrar os profissionais, eu quero que eles tenham força, porque muita gente ainda vai precisar de atendimento. Desculpa, me alonguei nesse desabafo, mas foi para desejar que todo mundo fique bem. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. E compreendam, esse é o nosso trabalho como jornalista, de trazer as versões do mesmo fato, que não tem um trabalho pró e contra, e sim um trabalho sério pró-população, ok? Pró-informação, na realidade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e Deus abençoe vocês.